os inimigos do Senhor Jesus. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque realmente hoje, no século 21, os inimigos do Senhor Jesus estão no poder. Isso é algo errado, porque eles usurparam isso. E essa atitude deliberadamente errada é algo que os coloca como inimigos do Senhor Jesus de fato. Isso é ruim demais. É algo perverso. É algo que muitos deles não sabem o que estão fazendo ao agirem assim. Ou até sabem, mas o gosto por se deixar levar por isso, para eles é muito melhor, digamos assim. Porque eles tomaram conta disso. É dessa forma que eles manipulam o povo e fazem com que eles se tornem ricos às custas da boa-fé das pessoas, as quais eles controlam, eles direcionam, eles manipulam para que essas pessoas façam o que eles quiserem. E eles não aceitam ser questionados por ninguém em tempo algum. Eles sempre dão um jeito de deturpar as coisas para que as pessoas entendam que eles não são inimigos do Senhor Jesus. Mas eles sim são de fato inimigos do Senhor Jesus. E esse é um erro que eles não podem dizer o contrário. Então, para que fique evidente isso, eu vou ler um texto aqui que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 36. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, aqui o próprio Deus falando ao seu Filho Jesus que era para ele se assentar à sua direita, até que o próprio Deus coloque os inimigos do Senhor Jesus por estrado dos pés do próprio Jesus. Então, o Senhor Jesus tem inimigos. Quem são esses inimigos hoje? É isso que precisamos entender para sermos esclarecidos a respeito disso. Para que não possamos achar que não existem inimigos do Senhor Jesus. Existem sim. Se você ler a epístola de Judas, você vai ver isso ali claramente. Judas dizendo claramente sobre isso. Que esses inimigos do Senhor Jesus, eles introduziram com dissimulação. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. Quer mais inimigos do que esse? Então, isso prova claramente que os inimigos do Senhor Jesus estão por aí. E muitos deles você conhece como pastores, bispos e apóstolos. Porque é assim que eles se denominam. Por conta própria. Por conta própria mesmo. Porque possivelmente o Senhor Jesus não chamou nenhuma dessas pessoas. Eles se introduziram com dissimulação dessa forma. Por isso são inimigos de fato do Senhor Jesus. Então, é preciso entender isso hoje. Porque hoje, vou até ler aqui uma pequena mensagem aqui que eu escrevi aqui mesmo a respeito disso. Porque hoje, em pleno século 21, os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que deliberadamente pregam um outro Jesus. Os inimigos do Senhor Jesus são os construtores que rejeitaram a pedra angular que é o Senhor Jesus. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que mataram e tomaram a herança, como o próprio Senhor Jesus disse naquela parábola dos lavradores maus, se referindo a eles mesmos. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que recolhem dízimos de dinheiro do povo. Há muitos anos, há muitos séculos eles fazem isso.
Essa é o grande erro deles. Porque o Senhor Jesus nunca outorgou a ninguém a fazer tal coisa. Eles fazem isso deliberadamente, de propósito mesmo. Pela própria avareza que eles têm. Onde eles ficam ricos e aqueles que dão dízimos de dinheiro para eles ficam pobres. É assim que eles manipulam. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que anulam a graça. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que hoje desfazem o escândalo da cruz. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que dizem que os templos construídos por mãos humanas são a casa de Deus. Essa é uma mentira absurda, porque nunca o Senhor Jesus disse tal coisa. Nem mesmo Deus. Todos os apóstolos que escreveram epístolas nunca disseram nada a respeito disso em tempo algum. Então, eles tiram isso da mentira para enganar o povo, para fazer o povo pensar que eles podem entrar dentro do templo construído por mãos humanas para dizer, como eles afirmam, que aquele templo é a casa de Deus. E muitos hoje estão vivendo assim. Não entenderam ainda que dizer que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus é errado, é mentira, é engano. É com esse engano que eles estão engodando muitas almas inconstantes, que não conseguiram se firmar na verdade até hoje. Então, os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que hoje ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Essa é a verdade. Eles criam preceitos para se passarem por doutrinas, por mandamentos. É com essas coisas que eles manipulam as pessoas. E hoje muitas pessoas estão pensando que esses preceitos que eles ensinam são mandamentos, estão cumprindo eles. Só que dessa forma, todos esses estão adorando a Deus em vão. Essa é a verdade. Olha o que os inimigos do Senhor Jesus estão fazendo com as pessoas. Fazendo as pessoas adorarem a Deus em vão. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que se introduziram com dissimulação. São aqueles que exercem a primazia e o domínio entre o povo. Por quê? Na igreja do Senhor Jesus, o único que pode exercer a primazia e o domínio sobre o povo é o próprio Senhor Jesus. É o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o único a quem Deus outorgou tal autoridade de agir assim. Então, esses homens que fazem isso são inimigos do Senhor Jesus. Continua aqui, ó. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, ingênuos e inocentes. É o que eles mais fazem. Eles elogiam para encher a pessoa de soberba, digamos assim. Porque quando uma pessoa é elogiada, ela se enche de soberba. Então, eles usam isso. Eles enganam o coração dos incautos com suaves palavras e lisonjas. E o engano do coração dessas pessoas está levando eles para longe da verdade. Esse é o erro que os inimigos do Senhor Jesus fazem de propósito mesmo, sem dúvida alguma. Os inimigos do Senhor Jesus são aqueles que, deixa eu ver aqui, são aqueles, são aqueles que se aproveitam são aqueles que se apartaram da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Então, eles já fizeram isso. Os inimigos do Senhor Jesus se afastaram da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eles estão longe disso, longe dessa simplicidade e dessa pureza. Então, os inimigos do Senhor Jesus agem assim, pessoal. E além de muitas outras coisas, eles fazem para ficar provado que eles são de fato inimigos do Senhor Jesus.
E é a todos esses inimigos que Deus colocará sobre os pés do Senhor Jesus, como para que eles sirvam de estrado para os pés do Senhor Jesus, como eu li aqui no texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 36. Então, pessoal, essa é a verdade. Os inimigos do Senhor Jesus hoje estão por aí. Você deve conhecer eles, com certeza. Mas eles não te consideram em tempo algum. Para você, para eles, você é apenas um peão, alguém que eles manipulam, alguém que eles direcionam para o lado errado. Você é assim visto por eles. Então, esses inimigos do Senhor Jesus, infelizmente, hoje estão por aí, fazendo muitas coisas erradas, contrárias, porque eles ensinam outra doutrina e já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Olha aí o erro. Então, os inimigos do Senhor Jesus hoje estão de fato por aí. Agora, o que deve acontecer é que você deve colocar um ponto final nisso. Você tem que cortar esse mal pela raiz. Você tem que fugir, escapar e sair fora desses homens, que são inimigos do Senhor Jesus. E muitos deles estão fazendo você ser inimigo do Senhor Jesus também, quando eles te ensinam coisas erradas. Coisas que você não deveria fazer, você faz porque você é manipulado por esses inimigos do Senhor Jesus, para que você se torne inimigo do Senhor Jesus também. Então, não se pode deixar isso mais acontecer. Agora é hora de abrir os olhos, enxergar isso e não ficar condicionado a esses que são hoje inimigos do Senhor Jesus. Você tem que escapar disso. Você tem que deixar com que a sua vida seja uma vida que esteja totalmente em obediência ao Senhor Jesus, para que assim você nunca mais dê lugar para os inimigos do Senhor Jesus. Então, eu espero que isso aconteça em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.